Já que eu fiz a lista de melhor roteiro original, hora de falar dos ganhadores do Oscar de melhor roteiro adaptado entre 2000 a 2025. Nesse primeiro vídeo aqui, eu analiso do pior até o 16º colocado desse ranking. Se o ganhador de melhor roteiro original no Oscar 2020 ficou no meu top 5, Se o ganhador de melhor roteiro original do Oscar 2020 ficou no meu top 5, o vencedor dessa mesma temporada entre os adaptados acabou sendo o pior de todos os últimos vencedores. Baseado no romance escrito pela Christine Lowndes, Jojo Rabbit até possui um ponto de partida interessante, ao mostrar um garotinho tendo como melhor amigo imaginário ninguém mais, ninguém menos do que Adolf Hitler. Pena o Taika Waititi não saber aproveitar isso, criando um roteiro longe de emocionar, sem ser ácido, muito menos refletir sobre qualquer coisa. Pior de tudo é que Jojo Rabbit superou nessa mesma categoria o irlandês, um brilhante trabalho do Steven Zalen, e ainda tinha ali como concorrentes adoráveis mulheres da Greta Gerwig e também os dois papas. Para mim, uma falha feíssima do Oscar. A penúltima posição é de ficção americana. Ganhador em 2024, o Cord Jefferson parte do desafiador livro do Percival Everett para trazer um tom cômico ao abordar como o racismo acaba por ser alimentado pela própria indústria do entretenimento dos Estados Unidos. Porém, por melhor que seja a intenção, o roteiro parece um conjunto de pequenas situações soltas, uma ou outra boa sacada, mas longe de formar um todo. Isso para não falar de toda a situação familiar do protagonista, que é extremamente frágil. Aqui é aquele caso clássico da academia que parece que carrega uma culpa de edições anteriores em que você tinha grandes diretores, grandes roteiristas, grandes filmes dirigidos, protagonizados, produzidos por pessoas negras e não deu o Oscar para eles. E aí pega qualquer um, né, que faz uma crítica muito branda, muito assim, dentro dos parâmetros que não incomoda tanto, e acaba premiando. Nessa temporada, diga-se, ficção americana era de longe o pior dos indicados. Você tinha ali Oppenheimer com Christopher Nolan, Barbie com a Greta Gerwig, Zona de Interesse do Jonathan Glazer e ainda Pobres Criaturas. Enfim, um resultado muito, muito, muito ruim desse de roteiro adaptado do Oscar 2024. O Graham Moore até consegue ser bastante competente ao mostrar o feito de Alan Turing e da equipe dele na luta contra o nazismo em O Jogo da Imitação. Pena que o roteiro se mostra bastante hesitante ao abordar a sexualidade do matemático, deixando essa questão praticamente reservada para a reta final. Aqui o que mais me incomoda é a maneira como o filme é brando demais em relação a essa questão LGBTQIAPN+, que aparece no filme a partir do Alan Turing, né? Porque você tem ali uma luta contra a barbárie, uma luta contra a tragédia humana que o nazismo praticava, que o fascismo praticava na Segunda Guerra, que é claro, tem que ser condenada, mas por outro lado também, você, nessa sociedade dita avançada, que deveria vencer a guerra, comete uma barbárie tão grande quanto, muitas vezes. Então, eu acho que isso o filme acaba passando de leve, ele critica sim, mas muito de leve, muito sem a força, a contundência que deveria ter. Naquela mesma temporada, eu acho que havia dois trabalhos melhores ali. O Whiplash com o Damien Chazelle, excelente, um filme que ele adapta do curta dele mesmo e expande, faz isso muito bem. Muitas vezes você vê curtas-metragens que viram longas e você fala, isso aí não tinha pra quê, mas nesse caso funciona muito bem. E também A Loucura de Vício Inerente, que é uma obra quase inadaptável, mas que chega para os cinemas de forma muito boa através da direção, enfim, do filmaço do Paul Thomas Anderson. Na linha do trivial também aparece Regras da Vida. O John Irving
traz para as telas o livro que ele mesmo foi o autor. É um roteiro competente, suficiente para desenvolver a sua história, nada excepcional, com personagens corretos, ainda que longe do memorável. Mais um ano em que a academia vacilou, tinha outras opções ali, entre elas Alexander Payne com eleição, também o Anthony Minghella de O Talentoso Ripley e principalmente Eric Roth e o Michael Mann por O Informante. A posição 22 é de Uma Mente Brilhante, com convenientes omissões para deixar o filme mais palatável para o grande público. E claro, a academia, em uma fase bem conservadora, o Akiva Goldsman esquece as polêmicas, foca no romance do John Nash com a esposa e coloca um mistério para prender o público, com uma reviravolta à la M. Night Shyamalan. Apesar dos pesares, esse roteiro acaba te prendendo ali na história do início ao fim. Ainda assim, acho um resultado muito injusto se você for comparar com a concorrência. A gente tinha ali a brilhante adaptação do primeiro Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, e ainda a transgressão trazida por Shrek para Os Contos de Fada. Acho que é um resultado bastante convencional de um Oscar que foi também muito trivial naquela temporada. O Geoffrey S. Fletcher venceu o Oscar 2010 por Preciosa e se tornou o primeiro negro a ganhar a categoria. Adaptação do romance escrito pela Sapphire, o roteiro não poupa o público daquele universo de horror da protagonista e da mãe dela, com aquelas deixas claras para gerar momentos grandiosos para suas atrizes. O roteiro carrega nas tintas e fica próximo de passar do ponto muitas vezes. O que mais me agrada nesse trabalho do Fletcher é como ele provoca algumas quebras daquela história pesada, dura, que não tem sossego algum, com os contos de fada, com aquela visão mais idealizada da personagem principal, que acaba sendo um desafogo tanto para ela quanto também para o público. E de modo geral, naquela temporada não havia tantos concorrentes que chamavam a atenção. No máximo, Distrito 9 poderia ser um filme que bateria de frente ali, eu acho, até em termos de qualidade mesmo. Então, não é um Oscar que me desagrada, mas também acho que o favorece nesse sentido o fato de você não ter tantos filmes candidatos ali que pudessem, sei lá, incomodar o Fletcher e Preciosa. Versão americana do sucesso francês A Família Bélier, Coda está na 20ª posição do ranking. É uma adaptação bem competente, com bons personagens, uma mensagem bonita, uma trama cativante, e é isso. Eu admito que eu gosto de Coda, acho um filme que é extremamente eficiente naquilo que ele propõe, é um filme muito gostoso de ver. Mas quando você pega essa vitória sabendo que ela teve um impacto decisivo para melhor filme, sem essa categoria aqui, ele não teria ganhado a categoria máxima, é uma coisa que fica às vezes completamente inexplicável, especialmente porque em roteiro adaptado estava ali o principal rival de Coda, Ataque dos Cães, da Jeanne Campion, e ainda Drive My Car, com Rizuki Hamaguchi. Então eu realmente... é aquele Oscar que você consegue entender no momento da narrativa, da inclusão e tudo mais, mas depois que passa, você fica assim, gente, por quê, cara? Por quê? O que passa na cabeça da academia? Fala, não, vamos votar em Coda. Não dá. É um Oscar daqueles que realmente incomoda demais. A Sarah Polley foi a grande vitoriosa do Oscar 2023 em roteiro adaptado por Entre Mulheres. Baseado no livro da Miriam Tales, o roteiro coloca o foco naquelas personagens, dando voz a elas relatarem suas vidas, os abusos sofridos, os medos e as incertezas. Ainda que se torne cansativo em muitos momentos pelo viés teatral, o roteiro consegue tocar o público, tanto pelo lado da importância da sororidade, como também pelo lado da denúncia aos maus tratos persistentes contra mulheres em ambientes retrógrados.
Foi uma vitória incontestável, até porque não tinha como Nada de Novo no Front, Entre Facas e Segredos 2, Top Gun Maverick e Living saírem vencedores. Em 2009, Quem Quer Ser um Milionário venceu 3 dos seus rivais em melhor filme para se sagrar o melhor roteiro adaptado do Oscar. O Simon Beaufoy consegue colocar uma história de amor de personagens cativantes para trazer a Índia e toda a sua complexidade de um modo mais palatável para o Ocidente. Nessa temporada, eu lamento pelo Peter Morgan, que faz um trabalho excelente em Frost Nixon e que deveria ter sido o ganhador dessa categoria. Adaptando uma série britânica homônima, o Stephen Gaghan ganhou o Oscar 2001 por Traffic. Apesar de quase resvalar no generalismo perigoso de Crash, o roteiro consegue ser mais coeso, até por ter menos núcleos, e cria um mosaico didático que serve de introdução básica ao problema das drogas nos Estados Unidos. Agora, cá entre nós, passando o tempo, Traffic parece que cada vez mais fica datado, não é aquele filme que envelhece tão bem assim. De qualquer maneira, vejo naquele Oscar de roteiro adaptado uma vitória justa. Tinha assim E Aí Meu Irmão, Cadê Você?, dos irmãos Coen, e o divertidíssimo roteiro de Garotos Incríveis, filme estrelado pelo Michael Douglas. Mas, ali daqueles indicados, acho que era o mais ambicioso dos roteiros e merecia essa vitória. Fechando a primeira parte, temos Os Descendentes na 16ª posição. Dizer que o roteiro é um primor seria um exagero, mas ao mesmo tempo é impossível negar que tudo flui muito bem, obrigado. A história é uma delícia, com bons momentos de humor e drama intercalados de maneira eficiente, e os personagens engajam o público rapidamente. Em 2012, a Academia tinha outras boas opções, entre elas A Invenção de Hugo Cabret e Tudo pelo Poder. Mas, numa disputa que não foi nada brilhante, acho que Os Descendentes acaba sendo um bom representante. É um filme muito agradável, muito bem conduzido e com um roteiro assim gostosinho de ver. Não é uma maravilha, mas acho que foi um Oscar bem justo. Gostou do vídeo? Então curte, compartilha e, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na sexta-feira com as posições 14 até a sexta, então não perca, a gente se encontra. Até lá, tchau!